Acompanhamos a transmissão do pronunciamento em rádio e televisão do presidente Lula falando sobre a taxação dos Estados Unidos. E aí, Mariana, quente aqui. Pois é, acho que foi um discurso moderado, né, para o público interno. Acho que o tom foi um tom moderado. Acho que se ele ficasse só nesse tom, estaria ótimo e dava para trabalhar do lado diplomático nas negociações, né? O problema são as falas que ele falou fora aí desse discurso, né? Estão encerrando lá a transmissão do governo federal. E você, Graciliano? Bom, tem alguns aspectos que chamam a atenção aí. Parece que o ministro Sidônio, que é o marqueteiro do governo, o marqueteiro em chefe do governo, parece que tem muita coisa aí que está dele nesse discurso. Para começar, a repetição: quem manda no Brasil é o povo brasileiro. Uma frase de efeito, muito boa com o negócio de militância, mas o empresariado precisa ouvir outra coisa. O cara que o cara que está com uma carga para mandar para os Estados Unidos e não sabe se pode mandar ou não, esse discurso endereçou pouco para esse tipo de problema real. É aquilo que depende do local, né? Para a Uni ele falou de um jeito, para a população brasileira ele fala de um jeito e para os empresários o Alckmin tem falado. E tem um outro aspecto aí, é o seguinte, que ele cobrou uma fatura política do bolsonarismo, aí, chamando de traidores da pátria isso aí ele mira não só no Bolsonaro, que o Bolsonaro, o ex-presidente, tem os problemas legais dele, ele defendeu novamente o devido processo no Brasil, esse tipo de coisa, mas é uma sinuca que o governo está tentando sempre emparedar o governador de São Paulo, Tarcísio, que teve uma conduta errática nesses primeiros dias, que começou atacando o governo federal, viu que não era exatamente o empresariado paulista, que é responsável por 1/3 do PIB do Brasil, queria escutar e recuou para uma posição mais negocial. Então o Lula falou com a militância dele, tentou mandar a fatura política para a oposição. Ele não está falando só do Bolsonaro, mas principalmente do Tarcísio, na minha visão. E em terceiro fez a defesa de uma coisa que gerou muito desgaste para ele, que é o PIX. Todo mundo lembra que a popularidade do governo derreteu quando a Receita Federal veio com uma instrução normativa. O governo até hoje não admite que haveria cobrança. A oposição é que diz que haveria cobrança. Mas a Receita Federal, a instrução da normativa da Receita Federal visava obter informações de transações no PIX que o governo não tinha antes. O que eles iam fazer com isso aí é a controvérsia política, né? Mariana tem pergunta para o professor José Márcio Camargo, que está conosco. Professor, obrigado por ter aguardado. Mariana. Professor, queria a sua avaliação aí sobre o pronunciamento e que depois, assim, a gente puder já emendar, assim, qual a sua visão aí sobre a perspectiva das negociações e o que você acha que vai acontecer no dia 1º de agosto? Quer dizer, na verdade, o discurso do presidente Lula, quer dizer, não foi direcionado para onde ele precisa ser direcionado, exatamente para o governo precisa de um discurso sobre negociações. Qual é o teor das negociações, o que pode ser negociado, dado que a carta do presidente Trump é uma carta muito voltada para questões políticas, tá certo, e institucionais. É isso que a gente precisa saber para saber para onde isso, para que caminho que isso vai. Na verdade, quer dizer, a minha grande preocupação, tá certo, é que diante desses arroubos que estão acontecendo e dessa falta de sinal de em que direção que as negociações vão caminhar, tá certo? Se é que vai ter negociação mesmo, porque por enquanto nem isso a gente sabe exatamente se vai acontecer. Então, quer dizer, a pergunta é qual vai ser a reação do presidente Trump. Por enquanto, quer dizer, ainda que você tenha uma tarifa bastante elevada, quer dizer, o efeito sobre a economia brasileira não vai ser excepcional, por uma razão simples.
porque o Brasil é um país fechado, é, é, só apenas 12% das exportações brasileiras estão dirigidas para os Estados Unidos, as exportações brasileiras correspondem a aproximadamente 2% do PIB, ou seja, nossas projeções são de que se for adotada essa tarifa de 15%, de 50%, quer dizer, o efeito vai ser só isso, o efeito vai ser uma queda na taxa de crescimento do PIB da ordem de 0,6 pontos de porcentagem por ano, o que não é um desastre, tá certo? Agora, o problema é o seguinte, quer dizer, qual é o grande risco? O grande risco é que você gere uma situação de insegurança de tal ordem que você começa a ter fuga de capital da economia brasileira, principalmente de investimentos diretos, principalmente de investimentos americanos, tá certo? Que são super importantes para a economia brasileira. Isso sim é o grande risco. Eu acho que é isso que o Brasil, quer dizer, que o governo brasileiro precisa tentar evitar, tá certo? E não existe, por enquanto, pelo menos, não só esse discurso do presidente Lula, assim como outros discursos que o presidente Lula fez, assim como as negociações que foram feitas internamente, quer dizer, os sinais não são de que se vai ter uma negociação muito importante com o governo americano, os sinais são de que, na verdade, quer dizer, o governo brasileiro ainda não começou um processo de negociação com o governo americano. O Brasil está atrasado. Os outros países todos já estão em processo de negociação há algum tempo. Tá certo? Alguns países já assinaram contratos, outros estão em vias de assinar acordos, tá certo? Enquanto que nós estamos aqui simplesmente brigando contra o Trump. Esse é que acho que é o problema, quer dizer, acho que a gente precisa de começar a fazer o dever de casa, no sentido de, pelo menos, definir o que quer negociar. Estamos aqui ainda esperando a carta que nunca vai ser respondida, né? Nos últimos, desde o anúncio do tarifaço, acho que 4 bilhões e meio de reais saíram da B3, né? Quer dizer, esse é o movimento que o senhor vai ter uma fuga de capitais aí muito grande? Não, é difícil saber se vai ter uma fuga de capitais, mas esse é o risco fundamental, tá certo? Mas não é só da B3, né? Quer dizer, você vai ter, sim, muito provavelmente, quer dizer, da minha avaliação, pelo menos a minha expectativa, é que se não tiver uma negociação, se realmente o presidente Trump resolver dobrar a aposta, como ele fez com a China, e a China teve que voltar atrás, tá certo? Então, desse ponto de vista, é que é a preocupação. Porque nesse caso, quer dizer, a expectativa é que você tenha realmente fuga de capital, não só de portfólio, não só B3, a compra de títulos brasileiros, tá certo, etc., assim como investimentos diretos na economia brasileira, de investimentos estrangeiros diretos da economia brasileira, principalmente de empresas americanas. Isso é que é a grande preocupação. Do ponto de vista de comércio em si, o problema não é tão grave, porque, como eu já disse, o Brasil é uma economia relativamente fechada, tá certo? O efeito direto sobre a tarifa sobre comércio, tá certo? Não é tão grave. Grave é fuga de capital. É isso que pode gerar desvalorização cambial, pressão inflacionária, tá certo? Esse tipo de problema que quer dizer, pode acontecer e tem uma chance grande de acontecer. Não devemos esquecer o que aconteceu no último trimestre do ano passado, quando houve a expectativa de que o governo poderia perder o controle sobre a questão fiscal. Então, acho que esse é que é o ponto importante, quer dizer, a gente está sempre muito aquela coisa, né? Quer dizer, dançando à beira do precipício, tá certo? E o Brasil está sistematicamente fazendo essa brincadeira, e isso é um problema. Professor, eu queria te perguntar, porque saiu a pesquisa Quest, encomendada pela Genial, né, hoje, com um novo recorte sobre os embates eventuais de um segundo turno. E eu queria perguntar para o senhor qual que a avaliação do senhor faz, qual o uso político também que o presidente Lula pode fazer dessa situação. E, é claro, a gente falava há pouco que ele tem que tatear, porque assim, é um ambiente muito instável, né? Que se ele pender muito para um lado, pode comprometer a negociação. Mas ele também está com um produto importante nas mãos, né? Ganhou de presente essa taxação do Trump, digamos assim, politicamente, né? Um discurso eleitoral. Não, claro, quer dizer, eu acho que é importante, quer dizer,
Do ponto de vista do presidente Trump, é importante que ele aproveite esse presente, como você disse, do presidente Trump, tá certo? O problema é extrapolar, né? Quer dizer, o problema quer dizer, tentar acabar perdendo o controle sobre esse processo. Quer dizer, no curto prazo, certamente, o presidente Lula teve um ganho de popularidade, tá certo? É, nos resultados aí da pesquisa da Genial com a Quest, tá certo? Mostra claramente que o presidente Lula, que vinha numa tendência de queda, é, quer dizer, nessa última pesquisa, o presidente Lula ultrapassou todos os outros candidatos da direita, né? Quer dizer, o presidente Lula está empatado tecnicamente com o governador Tarcísio, mas agora está à frente do governador Tarcísio. Então, acho que esse é um resultado importante. Agora, isso é uma questão de curto prazo. Nós temos ainda, faltam 14 meses para a eleição. Daqui até lá, quer dizer, se pode ter uma situação bastante complicada, tá certo, para a economia brasileira, como eu falei. Quer dizer, eu acho que essa é a grande preocupação. Se você realmente tiver fuga de capital, quer dizer, esse é um processo complicado. Se você tiver fuga de capital, saída de recursos da economia brasileira, você pode ter aumento da taxa de inflação, aumento do desemprego, e isso pode reverter esse ganho que o presidente Lula teve nesse momento. Está muito longe para a gente ter tanta certeza.